Esse é o episódio piloto do nosso podcast. Podcast que não tem nome, Ainda não. que não tem assunto. Já que não tem nome e não tem assunto, vou começar com... Tira para o ímpar vocês dois aí. O Alan perde par e o Emerson ímpar, vai. É justo? É. Qual que é a probabilidade de nós tínhamos olhado aqui? Eu prefiro pedra, papel, tesoura. Então vai, pode ir. Pedra, papel, tesoura. Ele esperou e perdeu. Você esperou, perdeu. Empatou. Começa você então, Ah, Alan. não, ele empatou. Não, você Não, começa. se eu ganhei, eu escolho quem começa. Não, você começa, vai. Perfeito, então. Quem é você? O meu nome é Alan. Peraí. Quem é você sem falar o que você faz de profissão? Ixi, é uma pergunta profunda, né? Então vai. Bom, eu sou Alan e, cara, eu gosto de criatividade. Eu sou a parte criativa, vamos dizer assim. Então fica aí no ar qual é a minha profissão, entendeu? Que legal. E eu acho que esteticamente eu transpareço isso também, né? Esteticamente. É. Não posso falar aqui que se transparece, não. Não, mas enfim. daqui a pouco eu falo. Boa. Agora fala, quem que é você, ô senhor? Sem falar o que você faz. Eu sou o Emerson. Eu sou uma pessoa de bom coração. Eu me preocupo muito com o próximo. Isso aí eu acho que pode ser um benefício, como pode ser um malefício. E estou sempre disposto a ajudar. E também, como o Alan deu uma dica de qual a profissão dele, eu vou colocar que eu gosto de controle. Controle. Falando em ajudar as pessoas, né? Tem uma história legal. Ele trabalha aqui com a gente, o Emerson. O Alan também. Aí um dia tocou o interfone aqui, Alan. Aí o cara ligou aqui e falou assim, encomenda. Aí eu falei assim, pede pra subir, Emerson. O Emerson que atendeu o interfone. Ele falou, não, mas tadinho do cara, o cara vai ter que subir. Eu falei, você vai parar o seu trabalho pra fazer o trabalho do cara que tá recebendo pra fazer o trabalho dele? Tipo isso. O cara gosta de ajudar tanto que ele quer ajudar o entregador a entregar. Ele para o dele pra ajudar o entregador a entregar. Tá bom. Agora tá liberado falar sobre profissão, Alan. O que você quer falar? Bem, como eu falei que eu sou a parte criativa, né? Eu gosto dessa parte de estar dentro do... de entender as tendências novas dentro da criatividade. Então, envolve áreas como designer, que atualmente é a minha profissão, mas engloba outras áreas também que tem tudo a ver, né? Então, assim, eu sou designer atualmente, estudo para outras formações também dentro da parte criativa. Então, assim, eu não fico preso só nisso. Então, vamos dizer que eu estou aberto a essas outras novas oportunidades e aprendendo sempre mais, principalmente com tecnologia, com esse boom de hoje em dia que existe das inteligências artificiais, né? Então, isso vem para ajudar um pouco na criatividade. Lembrando, não é substituir, é ajudar. Entendi. Você é uma pessoa que tá aberta a tudo. Dentro do design, tá? Dentro da criatividade. E você, Emerson? Você também é aberto a tudo? Não, eu tenho limites. Então fala aí. Pode falar aí sobre isso. Limites e preço, Não pode lógico. falar. Eu venho da área das finanças. Agora eu estou aprendendo uma área nova, que é a área das vendas. Aprendi que todo mundo é vendedor, que a gente vende tudo na vida, desde quando a gente nasce. E aí aprendendo cada vez coisa nova, que nem agora no momento eu estou aprendendo a fazer podcast. E falando desse assunto, eu queria aprofundar mais, porque eu estava querendo falar um pouco sobre oportunidades. Que nem eu falei, eu sou da área de finanças, tive a oportunidade de vir trabalhar com você novamente. Nós tivemos oportunidades no passado e veio a oportunidade de trabalhar com vendas contigo. Então, assim, o que me faz refletir é como que a vida dá oportunidade pra gente. E a gente tem que estar preparado para pegar essas oportunidades e fazer delas a realidade. Oportunidade 32 vezes, mano. Ô, Carlos, você não tá no discussão, você cala sua boca, por favor. Obrigado. Não quero que você... Não quero, não. Tá ótimo, Tá certo, Emerson, vou ficar de olho parabéns. nisso. Eu quero do jeito que você é mesmo, tá?
mais natural possível. Então, Isso. você continua. Oportunidade de ter um... Cala a boca, Carlos! Chato. É porque sua voz não vai sair, senão vai ficar ruim. Eu quero usar no meu canal. O que eu tô querendo dizer para a gente seguir num assunto de oportunidades e visão. Momento, aproveitar o momento e resolver problemas. O Alan puxou o gancho, né? Inteligência artificial. Pra mim, isso é o hype. E eu sempre tento antecipar a tendência. Falando de oportunidades. Eu falo muito. Vou falar só isso e depois vou parar. Eu penso assim, você tem que fazer 80% do que você já faz e 20% a mais sobre alguma tendência ou oportunidade. A todo momento você se vende, concordo plenamente. Essa frase, eu venho de banco, então, mesmo não trabalhando com vendas, eu sempre tive essa visão de que a todo momento a gente é um vendedor. Então você tá aqui, de alguma forma você vai comprar o Altino. Ah, Altino, mas isso até no relacionamento, né? Quando você vai... Eu sou casado, mas quando eu fui paquerar a minha esposa, apesar de ser muito bonito, dá pra se ver aí, né? Lindão aqui. Como que eu conquistei ela? Me vendendo. Eu vou falar meus atributos. Então eu já conhecia minha esposa desde que a gente tinha 15 anos. Quando tinha 15 anos eu conheci ela, ela me rejeitou. Aí eu voltei mais vendedor. Aí eu me vendi e ela aceitou. Vendeu bom o produto, então, né? Não, aprendi a vender. Certo? Eu aprendi a vender. Eu sempre falo sobre vendas. Vendas é importante e oportunidade é importante. Então, pensando em oportunidades. O que você vê de grandes oportunidades, então, em 2025? Olha, quando a gente vai pensar em oportunidade, eu tenho que entender qual a necessidade que tem ao meu redor. Então, a primeira coisa que eu olho é qual é a dor da onde eu quero atingir. Por exemplo, que nem o Alan falou de design. Qual que é a dor do design? Hoje eu acho que os designers, o Alan vai poder falar mais, a maior dor é criar. Porque nós estamos num momento em que acha que tudo já foi feito, que não tem nada mais que possa ser criado novo. Então estamos na vibe de repaginar. Entendeu? Então, quando precisa ser criada uma coisa nova, que vem a dificuldade pro design, não é isso, Alan? Concorda, né? Assim, eu concordo entre aspas, mas vamos dizer que isso, deixando claro que é uma opinião totalmente pessoal Eu minha, quero é briga entre vocês dois. entendeu? Vai. Narcisista já. Briga. Concordo que é difícil você criar algo novo, mas existe possibilidade. Porém, eu acho que hoje muito mais forte você trabalhar com, igual a gente conversou, sobre o rebrand. Que é realmente você refazer algo que, às vezes, quando a gente constrói uma marca de uma forma, a gente tem todo o processo, todos os nossos métodos, tudo encaixadinho, a gente faz aquilo, entrega para a pessoa, ela, beleza, aceitou aquilo. Conforme o tempo vai passando, aquela marca dela pode começar a ficar antepassada, não crescer junto com as tendências que crescem, que a gente sabe que cada dia que passa vai aparecendo novas situações, novos momentos. Então, existe esse trabalho de rebrand. E eu não falo isso não só em logomarca, não. O design eu englobo ele em tudo, desde o design de produto, a design gráfico, a tudo. Eu dou o exemplo de, antigamente, vamos falar, as pessoas fizeram a cadeira que a gente senta com uma única função. A cadeira ela é feita para você sentar. Então ela cumpre essa função perfeitamente. Beleza. E daí começou a surgir formas de estima dentro da cadeira, que por que a cadeira tem que ser vermelha? Por que ela tem que ter formatos diferentes? Se a única e exclusiva função dela é você sentar. Só que aí já entra em outras situações, que igual eu falei, que aí vai de gosto de pessoa, de achar bonito, de combinar, de ter a ver com a pessoa que está comprando aquele produto. Mas conforme o tempo foi passando, igual eu falei, que as coisas meio que vão evoluindo, a gente começou a ter novas funções para cadeira. Como assim novas funções para cadeira? A gente começou vou trocar uma lâmpada, não tem uma escada para subir, sobe na cadeira.
Ah, vou fazer aquilo, ah, não tem, usa a cadeira. Então as pessoas começaram a usar a cadeira para mais outras funções além de só sentar. Tô com preguiça. A cadeira tem rodinha pra eu deslocar. Tem deslocar, tem a cadeira que deita para você acabar deitando para descansar. Eu já Então, trabalhei assim, à noite dormindo nas cadeiras. entendeu? Então, eles criaram novas funções para a cadeira, que aí vem um rebrand da cadeira, que hoje existe cadeira que ela é própria para pessoa sentar e ela também é própria para pessoa subir, isso falando ergonomicamente, de tipo, para cadeira não balançar, para você ter um problema de cair e tudo mais. Então, eles já pensam além da função dela. Então, eu trabalho com esse rebrand também. Então, aí eu já acrescento dentro da minha área também, que eu já sou mais ligado ao gráfico, de olhar por que a minha marca não funciona mais no mercado. Entendeu? Vamos pensar que hoje em dia, porque na época funcionou, porque as pessoas pensavam de uma forma, na época pensavam com certo tipo de pensamento. Hoje em dia é o mesmo pensamento? Pode ser que sim, pode ser que não, depende da sua área. Mas sempre tem algo para dar uma melhorada. Ah, vamos lá, a gente trabalhava um pouco dentro da faculdade que é o design como resolver problemas. Então, se a sua marca ela trouxe um problema futuramente, a gente vai fazer um rebrand para ele consertar esse problema. E assim vira um ciclo. Sempre que surgir um novo problema, a gente refaz, melhorando aquele problema. Mas isso pode, às vezes, acarretar em outro, que são coisas que a gente meio que não pensa no futuro, né? Que, vamos dizer que a gente criou aquela marca, ela funciona para isso. Ah, mas depois de um tempo a pessoa pode querer mudar meio que um pouco o intuito do que a marca dela fazia. Ah, não, eu tenho uma marca de roupa, eu vendia só t-shirts, só camisas. Agora eu quero vender calça, eu quero vender tênis, quer aumentar mais. Então, a sua marca ela é específica só para t-shirt? Não, ela engloba tudo. Então sempre tem esse brand. Então, o design em si, ele é a gente sempre repaginar, sempre criar coisas novas, até mais em cima do que já existe do que criar algo novo. Porque, querendo ou não, se a gente vai criar algo novo hoje, já existe. É muito difícil você tirar da sua cabeça algo que é extremamente novo. Quem tira tá fora da casinha, consegue um sucesso. Mas é muito difícil. Então, assim, eu coloco que existe a possibilidade de criar algo novo? Existe, mas tipo, 99,9% é refazer algo que já existe. É repensar algo para adequar elas ao que a gente tem hoje em dia. Então, depende do tempo. Muito bem. E o silêncio, aí tá vendo? Não quis brigar comigo. Você falou que queria guerra, não teve guerra. Em tudo que o Alan falou, eu vi a mudança, a necessidade de recriação partindo para venda. Para que ele quis mudar a cadeira? Para ela atender mais pessoas e ter mais demanda para a cadeira. A própria estima funciona assim. Igual, por que existe milhões de cadeiras diferentes uma da outra? Essa função dela é sentar ou subir, né, para trocar a lâmpada, enfim. A gente pode dar valor a materiais também. Por exemplo, se a cadeira é de um certo tipo de material, ela é mais cara. Se a cadeira é de um material mais básico, ela vai ser mais barata. Então aí já começa a entrar em outro lado, além do só sentar. Por exemplo, tem gente que quer sentar na cadeira com segurança. Tem gente que não tá ligando pra ergonomia, se minha coluna vai estar certa aqui, se vai funcionar, se vai doer minhas costas. Tem gente que não liga, só compra a cadeira barata ali em si. Mas aí vinham umas dúvidas que eu tinha dentro das vendas mesmo. Como que a pessoa ela vai conseguir fazer, por exemplo, eu que tenho problemas de coluna, a comprar uma cadeira, sei lá, de R$3.000 que fala que é bom pra coluna. Entendeu? Aí entra nessa parte, como que você vai vender isso? Como que você vai me convencer uma pessoa que às vezes não tem tanta condição de pagar R$2.000 numa cadeira a falar, essa cadeira ela é feita para você, vai durar 12 anos, ela é melhor para sua coluna que tem esse tipo de problema e tudo mais. Então a gente vive nessa questão também dentro da vendas no design de como a gente vai melhorar isso para falar com as pessoas. Esse produto ele é melhor para você. Eu sou um design de produto, vamos supor. Eu faço cadeiras, faço mesas e tudo mais. Mas eu tenho a minha marca ali. E o meu diferencial de uma cadeira que já tá no mercado ali vendendo baratinho vai ser o quê? Não, a minha é ergonomicamente melhor pra coluna. Como eu vou apresentar isso? Como eu vou convencer a pessoa de comprar minha cadeira que é mais cara do que aquela, alegando as situações? Então, realmente, a venda ela vai impactar em várias situações dentro disso. Mas eu ainda não sei exatamente como, sabe? Como eu vou chegar nisso,
para pessoas que às vezes precisam, porque não é só a pessoa rica que precisa de uma cadeira porque ela tem problema de coluna. A pessoa também que não tem condições precisa. Então, Para isso entra um bom vendedor, né? Que é o cara, para ele ser um bom vendedor, primeiro ele tem que ser a pessoa que mais conhece o produto que ele vai vender. Isso aí é o ponto Ele tem que sentar em várias cadeiras. Porque quanto mais conhecimento ele tem do produto que ele está vendendo, mais ele vai saber no que ele pode ajudar a pessoa que vai comprar. Às vezes a pessoa que vai comprar não sabe nem que ela precisa daquilo. E ele está ali para dar a ela aquela informação. E isso vale não só para cadeira, como para tudo que tem hoje no mercado. Entendeu? Hoje nós estamos passando sobre uma evolução tremenda da inteligência artificial, que o Tino falou. Hoje em dia a gente já para pensar, será que se hoje eles parassem com a inteligência artificial, a gente conseguiria já viver sem ela? Porque hoje é muito difícil você ver uma pessoa que não usa. Se você está ligando num atendimento, num telemarketing hoje, 70% é feito por uma inteligência artificial. Se você está indo para uma linha de produção, ela é feita através da inteligência artificial. Talvez ela já está no meio nosso há muito mais tempo do que nós imaginamos. Só que agora que ela está sendo profissionalizada, destacada dentro de aplicativos mais ela tá chegando, vamos dizer, para pessoa CPF, para pessoa mesmo agora. Dentro de empresa, às vezes já existe, já tem esse conhecimento. Eu trabalhei em 2015 no Santander, já tinha inteligência artificial. O nome dela era Sara. Só que o gargalo era fazer perguntas. Porque as pessoas não sabiam, até hoje não sabem muito, né, fazer pergunta. É o tal do Profit. Então, fazer pergunta é o grande gargalo da inteligência artificial, que você vai perguntar. Eu não acredito que hoje a Altino, você fala assim, nada, eu não consigo criar nada. Ao meu ver, a todo momento nós estamos criando, porque nada é igual. Então, essa caneca aqui, ela é única, porque a frase que eu coloquei, a disposição da logo, até o tipo de impressão, ela é único. Você vê que essa aqui é mais clarinha, aquela ali é mais escura. Então eu sempre penso, eu tô criando algo novo. Então tudo que eu faço hoje eu penso assim, cara, eu criar algo novo, eu criar algo novo. Porque se eu ficar pensando assim, não tem como criar algo novo, eu não vou fazer nada. Com certeza, com certeza. Então eu sempre vejo que, não, realmente eu consigo criar algo novo, eu preciso de criar e tem necessidade. Aí entra, igual a gente tá falando, existe esse algo novo, mas ele está na função estima. A função da sua caneca, ela continua a mesma função de qualquer caneta que existe por aí. O que é o novo na sua caneca? É a sua marca, é a sua frase, é o conceito em si da sua empresa ou do seu pessoal, independente. Igual tem nega aqui que comprou uma garrafinha de 500 conto. Então, mas aí, que bom que o vendedor conseguiu vender eles pra ele, entendeu? Você também, né? Não tô te perguntando, não. Entendeu? É o Emerson, eu quero que ele fala. Você tem garrafinha dessa marca aí que a gente não vai falar? Tem. Por que você comprou? Porque ela é que apresenta o maior resultado em entrega de temperatura. Você tem ideia? Essa garrafinha que eu trago gelo, eu tomo água gelada aqui que dura 3 dias. Gelo dura 3 dias dentro dela? 3 dias dentro dela. Que marca? Não pode falar marca. Porque eu tenho uma garrafinha lá em casa que não é dessa marca e o gelo dura 3 dias dela e custou 20 reais desse valor. Eu aposto com você que não dura. Nós podemos fazer um teste aqui nas duas, colocar o gelo no mesmo momento, quero esse teste ao vivo. E ver. Eu quero o teste ao vivo. Escondido não dá, tem que ser ao vivo. Então, assim, é interessante a gente ver sobre essa entrega e a valorização dela. Tem vários produtos que tem uma entrega que é super mega importante e não são valorizados. E tem produtos que não entregam nada, mas que tem um efeito de marketing em cima deles assustador, que faz com que a gente deseje uma coisa que não vale nada. Entendeu? Então, assim, é um outro braço da venda que é muito forte dentro da sociedade. Eu acho que a gente tem que ter um olhar específico para isso. Dessa garrafinha específica que você está falando, era uma garrafinha que não era conhecida.
Quem colocou essa garrafa no mercado? Mas o bom é que você comprou ela pela função, né? É das poucas ele deixou o coisas que gelo lá. acontece. Ele deixou o gelo lá 3 dias. Não, eu vou comprar essa garrafinha porque eu preciso do gelo aqui 3 dias. Uma das poucas coisas que acontece é você comprar isso pela função. É porque surgiu agora essas garrafinhas que deixam gelada mais tempo e tudo mais. Mas eu ainda consigo umas mais baratas que faz a mesma coisa. Porém, é função. Não foi por estima, por exemplo, se tiver mais opções diferentes que faz a mesma coisa pra ele ali, aí ele vai poder escolher dentre as que já existem, mas só porque ele acha bonito. É porque não é valor, né? Garrafinha, todo lugar que eu tenho, eu jogo uma fora. Então eu prefiro ter... Mas se você pagar R$700, você não vai jogar fora, não. Aí eu prefiro comprar uma água com gás todo dia e usar a garrafa 2, 3 dias ali e boa. Isso, uma coisa que eu tô querendo entrar é o seguinte... Eu comprei, paguei nela pelo que ela entrega, mas por que aquilo ali entrou no meu raio de visão? Por quê? Entendeu? É isso que eu quero explicar para vocês. O que eu te falei, uma coisa que não vale nada, mas que tem um marketing forte investido nele, ele tá sempre no hype de visão ali. Então, sempre gerando desejo. Ninguém conhecia essa marca de garrafa, de copos, porque um investidor muito conhecido nos Estados Unidos fez uma entrevista um dia na casa dele, falando sobre seus investimentos, sobre a sua riqueza. E nesse momento ele tomava um copo de água e o copo de água tava naquela marca. Tava mostrando que as pessoas ricas tomavam naquele copo. E aí o cara perguntou, por que você tá usando esse copo? Não, porque ele mantém a minha água gelada durante todo o tempo. E por causa daquilo ali que ele fez, que não era um marketing pago, hoje a marca da garrafa se tornou o que é. Mas por que ela conseguiu continuidade a partir daquele momento? Porque o que ela entregava era real. Mas deixa eu plantar uma semente, às vezes, do mal aqui. Você deu esse exemplo aí do cara lá, toma isso aqui e tal. Tem muita gente que não vai comprar essa garrafinha porque ela dura gelado muito tempo. Não, tem muita gente que vai comprar porque fala assim, olha, o cara rico toma nessa garrafa. O status. Então eu tenho que ter essa garrafa, porque as pessoas vão almejar sempre a ser ricas. Porque tem pobre que, assim, pobre na linguagem mesmo, que... Não, pobre, eu adoro falar pobre. Que pessoas com menos condições... que compram em garrafões caras, mas elas não compram porque a água vai ficar 3 horas gelada. Elas compram porque as pessoas bem-sucedidas usam aquela garrafa. Isso me venderia, sabe? Por exemplo, porque assim, eu tô numa fase que eu não preciso mostrar. Eu acho que eu não preciso, né? Mas não é que algumas coisas eu vou querer mostrar. Mas o status já me pega. Então, você tem a garrafa daquela marca X, já me pegaria. Ou uma outra coisa que me pega também, por exemplo, não, use essa garrafa porque ela tem uma pegada ecológica. E em vez de usar descartável, eu também acho esse um conceito legal. Então, são duas coisas que me pegam. Agora, o gelo fica uma semana. Cara, não me interessa. Faz diferença eu não quero. Mim. Eu não vou demorar eu vou deixar a água uma semana aqui dentro. Vai ficar ruim, vai pegar. Eu acho de um dia pro outro eu troco a água. Isso funciona se você vai fazer uma viagem de 12 horas e você não tem um bebedor gelado no local. Se eu vou fazer uma viagem de 12 horas, eu vou fazer de um jatinho. Vai, né? Ou tem uma água lá dentro, né? Ou então de classe executiva. Eu não vou querer levar minha água, eu não vou fazer. Pelo menos eu acho que eu não vou fazer uma viagem de busão e vou levar uma garrafinha. Não, aí você vai comprar passagem na classe econômica do ônibus e vai levar uma garrafinha dessa marca aí que é top, pra você mostrar que é rico. Aí você vai mostrar, aí depende do público que você vai mostrar aquilo, né? Aí a garrafa de R$500 nem condiz com isso, o cara vai ter vergonha de levar. Então não tem como você ser pobrão e comprar garrafinha de 500 conto, só porque eu vou falar pobrão. Eu não tô falando você não, Carlos, a conversa é entre 3 aqui, ó. Fecha a cortininha aqui, ninguém tá chamando. Mas eu entendo. Sobre o que o nosso host Carlos ali tá mencionando. Aproveita que você tá aí, pega uma água aqui pra mim, Carlos. O que foi falado. O que ela promete, ela entrega, os benefícios dela. Só que ela não vale o preço que tem. A não ser pelo status também. Isso tudo valoriza a marca. A garrafa não soa quando tá gelada, a água gelada. Tá aqui, a garrafa tá aparentemente normal. Você pode demorar, claro, não 8 horas, mas 2 horas às vezes pra beber uma garrafa completa de 500 a 1 litro. E a garrafa tá intacta. Você bebe a água da gelada do mesmo tanto. Quem gosta de água gelada igual eu e não gosta de molhar a mesa, resolvi os dois problemas. Se essa marca quiser me patrocinar, aí eu... Não, fora a durabilidade. A gente fala o nome. Então, fica aí a marca. Sabe o nome? Comenta aqui. Você tem uma marca que tem essas garrafas e quer patrocinar,
Fica aí, ó. A gente fala o nome de todo mundo. Já tá a dica, né? Já tá, aceito patrocínio. Patrocínio dessa marca aí que vocês gostam da garrafa. De graça. Ou algum concorrente que quiser, que não, a gente não fala dessa marca aqui também. Então, algum de vocês, agora eu quero fazer um quiz com vocês. Algum de vocês já comprou alguma coisa só pelo simples fato do marketing que já envolveu, não porque você precisava daquilo? Já. Não precisa não, Zé, de mandar agora não. Obrigado. Não sei se vocês lembram. Eu era bem mais novo. Existiu é porque existia muito isso dentro da internet. A internet sempre foi uma criadora de produtos inúteis, né, que eu falo. Quem de nós aqui nunca entrou em algum desses sites de comprar coisas pra comprar uma coisa que é extremamente inútil pra gente? A gente vai e compra. A gente vê e fala assim, não, eu quero isso porque eu achei bonito, ou porque E é tem muito tal outra barato. usada. E é barato. Na época foi febre daqueles, eu esqueci o nome, mas eram uns brinquedinhos assim, ó, Que rodava que só ficava girando. A única exclusiva função sei. daquilo, eles falavam que é spinner, eu acho que spinner, fidget spinner. A função que aquilo tinha era só rodar. Mas aí eles venderam um conceito daquilo, de que aquilo era desestressante, mas eu ficava muito mais estressado tentando rodar aquilo do que... Mas então, eu paguei R$50 num negocinho daquele na época, que só rodava. E é muito caro pro produto em si. Entendeu? E em uma semana estragou. Que eu deixei ele cair e quebrou tudo. Mas entendeu que as pessoas fizeram aquilo chegar para eu ter a vontade de comprar. Hoje em dia existe, por exemplo, sites que vendem essas coisas baratas, coisas que às vezes vêm da China e tudo mais. Você entra, você sabe que você tá comprando uma coisa que às vezes vai durar uma semana, mas às vezes por causa da estima, né, da função dela de se achar bonito, você acaba comprando, você acaba gastando dinheiro. Tem o bônus do que é mais barato, porque se fosse algo caro, eu ia ficar indignado. Falando, comprei algo caro e ainda vai quebrar, cara? Não, se bem que com a taxação hoje em dia, tá caro comprar o barato também, né? Até a blusinha O tá que eu cara. acho interessante é qual que foi a estratégia por trás disso para criar e conseguir fazer a venda. Igual teve você, teve milhares. Eu tive de esse trem também, eu pessoas. nunca comprei não, mas eu tive. Minha esposa comprou uns 10 lá pra cá. E ela compra no balde. O custo daquilo ali deve ser menos de Que susto. R$100 para ele vender Na por China, 50, filho, que lá deve ser... mais. Na China, era- aquele trem que roda assim, ó. Era igual E aí? o gigante dos pastel, era soltando assim, ó. Não, aquele Não, trem que fidget roda. spinner, eram uns que rodavam assim, ó. E tinha de várias formas possíveis, não era só um trem que rodava, era Isso. infinito. E eu vejo outras oportunidades que tiveram que pessoas ganharam muito dinheiro em cima de assuntos Gente, parecidos com O esse. dono da marca do celular de vocês quer função de estima mais Se forte você do tem que também ele. esse celular agora. Enfim, De você quer nossa, função, esse celular função maior de estima do que isso, que tem gente que compra isso e, tipo, só por causa da marca. Às vezes não compra por causa... Que, às vezes, a pessoa não é igual, às vezes, o Altino que trabalha com a produção de conteúdo e tudo Que mais. precisa Tem dele pessoas que não têm como necessidade, às vezes, uma câmera boa, um processamento muito forte para rodar certo tipo de situações. Mas elas acabam comprando ali, né? Gastando um dinheiro gigantesco nisso, porque, cara, imagina o status você falar que você tem um celular dessa marca. Verdade. Você vai guardar a caixinha dela, tipo assim, 20, 25 anos lá. Entendeu? Quando eu fui comprar meu apartamento aqui no bairro, eu fui lá. Aí o cara chegou de carro. Aí eu cheguei de carro também. Aí ele viu o meu carro. Ele falou assim, ele deve ter pensado, né? Esse cara é potencial comprador. Quando nós chegamos, ele já tava lá. Eu olhei o carro dele, a rua não passa muito carro e tal. Beleza, eu vi o carro dele. Quando ele tirou o celular, que eu vi que era um celular Samsung, eu falei, cara, esse cara aí pode ser golpe. Porque como é que esse cara vai me vender um apartamento desse preço e o cara não tem um iPhone? Eu pensei, esse cara não tá acostumado a vender esse apartamento que ele vai me vender. Porque ele tem um carro ruim e ele tem um celular ruim. Então, por exemplo, a chance de eu comprar esse apartamento seria, vamos dizer assim, pequena. Agora, eu fui olhar um outro imóvel uma vez, olha pra você ver como é que as coisas são. Que era num bairro na região aqui mesmo e tudo, eu fui olhar. Aí o cara falou assim, não, esse condomínio aqui é muito bom, porque aqueles condomínios Minha Casa Minha Vida, ninguém merece. E eu, na época, morava num condomínio Minha Casa Minha Vida, Não. ganhei um pouquinho de dinheiro e eu ia sair desse condomínio. E qual que é o problema morar num condomínio Minha Casa Minha Vida, né? Então tem os dois lados da vertentes. O primeiro que me apresentou, ele estava muito abaixo do apartamento que ele queria vender. Mesmo assim eu comprei, tudo bem. Só que o segundo que foi me apresentar esse apartamento e fez o comentário infeliz de Minha Casa Minha Vida, ele não sabe pra quem que ele tá falando.
Então você tem que tomar cuidado para você conseguir ali atingir todo tipo de público. Igual esse negócio de rodar não me pega, a garrafinha não me pega. Se Por quê? ficar martelando a sua cabeça 100% não te pega, Não me pega. O que me pega é relógio. Mas você consome televisão, internet sim, né? Internet, Você sim. tá sempre ali. Porque Não, todo mundo da Faria Lima. isso é bombardeado em qualquer Então, momento. Mas todo mundo da Faria Lima tem a garrafinha Stanley. Entendeu? E na Faria Lima é um mercadinho, todo investidor tá lá. Então eu fui num evento que é o maior evento da América Latina no Brasil de investimentos, maior evento do mundo, né? Vamos dizer assim, de investimentos, que reúne ali a quantidade de pessoas com foco em investimentos. Tinha um stand da Stanley patrocinando um evento de investimento. Forte. E pra mim, isso não é nada. Agora não, relógio. Entendeu? Você fala assim, Altino, você tem que ter esse relógio. Como é que o Altino é o Altino e não tem um relógio de mais de 5 mil reais, 10 mil reais, entendeu? E o carro, como que eu, vamos dizer assim, investidor, eu chego no lugar e tô com um carro de uma marca popular? Você tá falando de um Gol? É porque você tem que trabalhar a sua imagem diante disso, né? Aí entra nas vendas. Eu não tenho problema, eu não tenho problema nenhum, eu tenho um carro de marca popular. De boa, se for precisar de andar de 125, eu já andei, eu ando de novo. Mas como que as pessoas vão olhar para o Altino e ele andar de carro popular? Então, esse status realmente existe. Principalmente hoje, primeiro a gente olha, é relógio, celular e carro. E não foi você que criou isso, né? Não foi eu que criei isso. Não existe, isso Então, já tá vindo. Infelizmente a imagem... Não, infelizmente não. Felizmente a imagem vende. Como é que você é milionário e você tá com essa roupa? Não tem como. Então a gente se vende a todo momento. Já viu aí que eu não sou milionário, né, Chico? Não, esse boné seu aí, ó. Esse boné seu, que você tá... Viu, 20 mil dólares. Põe sua mão assim na mesa, olha o 20 relógio mil dele. dólares. Olha que relógio que ele tem que você tá falando da marca que todo mundo usa. Não estou falando nada aqui. Mas Qual que é o seu celular? De que marca que ele é? iPhone. Não fala marcas. E agora, eu quero levantar outro assunto. Quero pra vocês dois. O que você... Se você tivesse dinheiro hoje e não precisasse trabalhar mais de renda, o que você faria profissionalmente? Ah, profissionalmente? É. Nossa, já ia falar que eu ia comprar um shape de skate e o resto de bala. Não, Então, profissionalmente, mas eu posso não trabalhar, mas os outros podem trabalhar por mim. pode ser, porque é renda, você vai ter que ser produtivo alguma Eu vez. tenho que fazer isso render de uma forma boa, né? Produtividade. Vamos o que você dizer iria que- produzir? Vamos dizer que profissionalmente, falando profissional, eu acho que eu sou uma pessoa, eu não tenho ainda conhecimentos necessários de investimento para saber qual seria o melhor lugar que eu iria investir. Eu, cru, do jeito que eu sei que hoje em dia, eu provavelmente, se eu não tivesse nenhum conhecimento, eu não conheço o Altino na minha vida, não conheço ninguém. A minha primeira ideia seria colocar o meu dinheiro em um banco e comprar imóvel. Esse seria o meu plano, caso eu não, como eu falei, eu não tenho conhecimento ainda de investimento. Primeiro passo que você ia dar é esse. Colocar meu dinheiro no banco. Então você colocou o dinheiro no banco, banco. já tem investimento, você já tem ali renda vitalícia pro resto da sua vida e você já viajou bastante agora. Você vai fazer o que da vida? Nossa, aí fica difícil, hein? Você ia fazer o que pra ocupar seu tempo? Você já viajou? Eu ia ficar já... doidão. Não. Eu ia ficar Maconha? Não, Bebida? não dessa forma. Drogas? Ficou claro pra mim. Eu ia ficar doidão, tipo assim, doidão de maluco, de não saber o que fazer mais. Eles falam que pessoas, quando elas tem muito ricas, que já fizeram tudo, muitas das pessoas começam a ficar doentes, porque, sabe, elas não têm mais E o que você ia fazer. fazer Elas pra não zerou. ficar doente? Provavelmente, eu ia... cara, é uma pergunta difícil, viu? Então vai, Porque- fala, deixa não, eu só falar, depois eu quero que você pensa aí. Eu queria focar em resolver problemas dos outros. Entendeu? Eu acho que eu resolvendo o problema dos outros, eu estaria resolvendo o meu. Vamos supor assim, quando a gente tem dinheiro, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Eu quero ajudar Beltrano, pelo menos eu, né? Eu quero ajudar minha família, quero ajudar isso, quero ajudar aquilo. E pelo contrário, eu queria fazer dessa necessidade minha de ajudar uma oportunidade para mim ganhar mais. Ou seja, eu sou amigo do Alan, eu tenho muito dinheiro, eu quero dar dinheiro pro Alan. Não, pelo contrário, eu quero chamar o Alan e quero criar alguma coisa Pra produzir o junto próprio com o dinheiro Alan também, né? para ele conseguir produzir o dinheiro, eu ganhar em cima do que ele vai estar produzindo, E ele ele também também ganhar. Entendi. e nós. Porque o que é difícil hoje no Brasil para uma pessoa conseguir sua produção, conseguir fazer com que o seu sonho se realize? É o pontapé inicial, é o investimento, Eu consegui formular. é o Graças a startar o
a ideia. Então isso estava fácil para mim. Então eu ia investir muito nisso. Eu ia fazer grupos de pessoas e falar, olha, vamos sentar aqui. Qual que é a ideia de Mas cada sem um? filtro? Que você sem filtro. Mas o filtro Não, eu que falo seria... tipo investimentos, tipo assim, não só ligado à sua Não, área. Eu já acho que investimento, Também quanto concordo. mais pulverizado, Entendeu. maior a chance dele voltar para você. Entendi. Quando você investe em um investimento único, se aquilo lhe deu erro, é o seu erro maior, Tipo, porque bater na todo o seu mesa. investimento tá ali. Tipo, bater na mesa. Isso, todo o seu investimento bater na mesa tá ali, bateu na mesa tá errado. O perdeu investimento em mesas mais fortes que aguentam Entendeu? pancada. Então, assim, eu sempre vejo nessa ideia de pulverizar, atingir várias áreas e, paralelamente, eu quero ajudar pessoas no crescimento delas. O que falta para elas, se tiver sobrando em mim, é o que eu quero doar. Já perdi dinheiro assim, meu parceiro. Mas eu acho que acontece bastante isso. Não de perder dinheiro tentando É porque é ajudar, difícil você. possibilidades. É assim, ó. É difícil você ensinar uma pessoa a trabalhar duro se ela não quer trabalhar duro. Mas por isso que eu falei sem filtros. Você me fez a pergunta, agora eu vou tentar respondê-la de uma forma que eu acho que funciona. Você fica doidão. O doidão, eu já expliquei o motivo do doidão. entendi. É doidão de não saber o que ia fazer mais. Mas agora, eu acho que eu daria oportunidade para pessoas como eu há 10 anos atrás. Mas eu não falo oportunidade dentro de coisas só profissionais. Por exemplo, vou dar um exemplo muito nada a ver aqui, mas que vai entrar dentro disso. Muito tempo da minha vida eu mexi com música, com banda, com tudo mais. E quando eu era mais novo, o que a gente mais queria é ter possibilidade de fazer um show para algumas pessoas assistir. Então, às vezes o sonho de uma pessoa não vai além só do dinheiro, né? Vai além do que você tá recebendo Concordo ali. plenamente. Ele vai também, você dá possibilidade para as pessoas dessa forma. Investir em eventos, às vezes, para acontecer na minha cidade natal, alguma cidade que tem a ver com isso, vai botar umas pessoas que mexem com música ali e tudo mais. Investimento em música, porque existe muita pessoa com potencial que às vezes não tem. Aí eu vou colocar a parte financeira. Tem muita gente que tem potencial, mas não tem o financeiro. E a gente acaba perdendo alguns talentos por causa disso. Entendeu? Tem gente que sobressai, que realmente é fora da curva, com talento e tudo mais, corre atrás, vai. Mas tem gente que não acredita nessa possibilidade e acaba desistindo daquilo. E às vezes até para pessoas mais necessidades, vamos supor assim. Você tem um seu sonho lá de ter uma banda e tudo mais, você quer tocar, mas aquilo no momento não te dá dinheiro e você vive numa família que você só tem uma mãe, às vezes um irmão e você precisa ajudar em casa. Então, assim, muitas vezes você vai largar do seu sonho para ter que fazer uma coisa profissional ali, ganhar um dinheiro e, assim, ser bem sucedido ou não dentro da sua área, tudo bem, acontece. Mas tem muita gente que desiste. Então, eu gostaria de dar essa possibilidade, lógico, que meio a meio. Também não vamos dizer que eu tive meu plano B. Graças a algumas pessoas que me ajudaram, eu tive meu plano B dentro da música. Hoje em dia, eu segui o meu plano B, vamos dizer assim. O meu plano A ficou para trás. Mas foi uma escolha que eu fiz. Então eu gostaria de dar essa possibilidade para as pessoas, delas vivenciar aquilo e realmente pensar se é isso que ela quer. Isso pode entrar em qualquer área. Eu dei o exemplo na música aqui, mas qualquer área isso pode acontecer. Pessoas terem contato com aquilo, conseguir usufruir daquilo, para realmente ela saber se é isso que ela quer ou não. Eu perdi o meu sonho uma vez. Eu trabalhava na área financeira e eu queria trabalhar com programação, na área de TI. E eu não ingressei na área de programação porque eu ganhava mais na área financeira do que na programação. Aí se Então, você fez deixei uma pra escolha. trás. São escolhas. Mas Tem gente que ama mais do que... Mas eu não tinha como, porque se eu fosse trabalhar na área, eu não ia conseguir pagar a faculdade. Entendeu? Aí entra nisso que eu te falei. Às vezes você desiste do seu sonho pela questão financeira. Tem gente que o sonho ele é mais forte do que a parte financeira. Não querendo sair do assunto, mas só mostrando aqui, por exemplo, quando eu fui fazer a faculdade, desde de ensino médio eu tinha um sonho de fazer administração. Mas eu não tive ninguém com conhecimento para me explicar. Você quer fazer administração? Você sabe o que é administração? A administração do Emerson no truco... Então, assim, eu tinha esse sonho. Aí eu tive um amigo que virou para mim e falou assim, cara, faz engenharia da computação. É um negócio que tem futuro, né? Nananana. Falei, não, eu quero administração que é o foda.
Mas fiz administração. Hoje, esse amigo meu que fez engenharia, Tá rico. tá andando de BID, foi lá me visitar. Perguntou como é que eu tava, que tem todo Eu tô administrando. Fiquei muito feliz com ele. Agora ele tá perdendo o tempo dele fazendo horta, que é plantada dentro da água, não na terra. Ó. E ele falou que tá precisando começar a pensar em outras coisas, que ele já tá totalmente realizado. E eu fiz administração. A gente deixa claro que não é ruim fazer administração. Realizei meu sonho? Sim. Deixa claro, Emerson, que não é ruim fazer administração. Tive dica? Se você tem Sim. sonho, vai, faça. Faculdade não tem a ver com se ganhar dinheiro, não, né? Você podia Descobrir da fazer pior engenharia, pra você ver. Minha escolha inicial foi engenharia da computação. Só que na época que eu entrei na faculdade com 18 anos, não fechou turma. Nem tinha engenharia da computação ainda. Destino, né? Então eu fui e fiz o que? Análise de desenvolvimento de sistema. Mas eu acho que essa ideia veio para mim porque de cultura. Hoje, que nem nós falamos muito, estamos na geração Z. Mimimi. Então, assim, muita gente abre a boca para falar mal da geração. Os serviços vão acabar, ninguém. Cara, A gente vai botar um robô sentado no seu lugar ali. Ó. Exatamente, mas a gente está tendo um choque de cultura agora que vocês não fazem ideia. Eu venho de uma cultura em que o meu pai era roceiro, capinava, viveu assim a infância dele, veio para a cidade, virou pedreiro, e minha mãe era cozinheira para quem trabalhava na roça, veio para a cidade, virou costureira doméstica e dona de casa. E aí, qual que era a ideia deles? A ideia deles era: vou criar meu filho. Primeira coisa, filho, você nunca vai ser rico, então você tem seu nome. Nossa. Não suja o nome, porque você precisa do nome limpo. Por causa disso, quando você trabalha na empresa, tem que ser o melhor. Se for para passar pano, passa pano 3 vezes no chão, porque o cara tem que te elogiar. Se o cara não te elogiar todo dia, você não é bom de serviço. Se você for mandado embora, a vida acabou. Aí Você chega vai o estar Altino e fala assim, desempregado, faz você empréstimo. vai estar tudo. Então, Faz empréstimo. imagina essa cultura que eu fui criada. Aí Deixa o nome sujar a mesmo. geração próxima minha já veio com uma cultura totalmente diferente. Olha, explora, tenta ganhar o dinheiro o máximo possível, passa o outro para trás, o importante é você ganhar dele, entendeu? E vem essa geração. E hoje já vem a geração que, pense primeiro em você, depois você pensa nos outros. No caso, ele falou assim, explora dos outros e olhou pra mim. Não, de forma Eu nenhuma. acho que foi uma direta. Tudo bem, tá bom. É nessas horas que Então, com esse choque dessa geração agora, que eu acho que é pense primeiro em você, depois nos outros, o que está fazendo muita gente entender, essa geração não tem futuro, não tem nada, é essa virada de chave. Mas sabe por que eu acho? Eu vou falar uma coisa que pode ser polêmica. Mas é porque hoje em dia tá fácil ganhar dinheiro. concordo. Entendeu? Por que a pessoa tá pensando primeiro nela pra depois nos outros? Porque tá fácil ganhar dinheiro. Ah, como assim tá fácil ganhar dinheiro? Hoje você consegue ganhar dinheiro com qualquer coisa. Inclusive com o governo dando benefício. Pra ficar dentro Você de consegue casa, ganhar pra ser dinheiro com desempregado. qualquer coisa, literalmente. Lógico, você vai ter que querer, você vai ter que tirar um tempo ali, você vai vender seu tempo pra ganhar dinheiro e tudo mais, tal. Mas você consegue ganhar dinheiro com qualquer coisa. Mas aí entra uma situação que eu acho que é o que peca hoje em dia, que é a questão de possibilidades e oportunidades. Entendeu? Eu acho que assim, você consegue ganhar dinheiro fácil. Independente se é trabalhando, se é, às vezes, produzindo conteúdo. Não tô dizendo que produzir conteúdo não é trabalhar, não, tá? Eu falo de trabalho ali, às vezes, braçal, ou um trabalho mais em CLT, ou trabalho agora, o que tá em alta hoje em dia, que é o PJ, né? É a microempresa, a pessoa em si como empresa, fazendo serviço para outras pessoas. Então, tem uma facilidade a mais aí, vamos dizer assim, né? Eu acho que eles vendem ilusão. Tem uma facilidade, é mais fácil ganhar dinheiro, só que precisa de tempo. Ou você Muita gente entrou na não- hora certa. Então tem muito disso. Por isso que eu falei, no começo, ó, você faz 80% do que você faz e 20% algo novo. Então, se você consegue pegar o algo novo na frente, você consegue justamente ganhar dinheiro fácil. Quer dizer que o dinheiro tá mais fácil, mas não quer dizer que é rápido. Não, As pessoas confundem facilidade com rapidez. rapidez. Então pode ser fácil, mas você produzindo conteúdo, você pode demorar 10 anos. Até porque ganhar 50 centavos é ganhar dinheiro. É.
Justamente. Entendeu? Não quer, quando eu falo que você tá fácil, ganha dinheiro, não é a pessoa do nada ganhar 1.000, 10.000, 30.000 reais, não. É que 50 reais, 50 centavos, 50 reais, 10, já é dinheiro. Então tem gente que consegue, às vezes, ganhar 25 centavos, 50 centavos, e aquilo já é ganhar. Então tá fácil. Entende? Só que igual a gente fala, não é rápido, às vezes demanda tempo. Que eu acho que a sociedade hoje em dia existe muita falta de tempo. E é o que a geração que o Emerson falou da geração mais nova. Antigamente, que você é velho ou não, antigamente Quando ele falou do pai dela, eu achei que ele falou do pessoa- tempo das pirâmides. era mais. As pessoas, elas estavam mais dispostas a gastar tempo com alguma coisa. Então, 5 anos de faculdade, normal. 4 anos de faculdade, normal. Pra sair da empresa e virar estagiário, depois auxiliar 2, assistente, pra talvez um gerente. Então, quando eu fiz minha carreira bancária, então eu fiz faculdade, pós-graduação, certificação pra entrar no banco. Aí depois entrei no banco, eu tive que dar 1, 2, 3 anos pra conseguir ali virar, teoricamente a carreira é caixa, né? Só que eu já entrei como assistente. E depois como gerente. Então, se eu coloco do começo a parte de estudos até virar gerente, é no mínimo 8 anos. Hoje em dia, com a possibilidade do dinheiro fácil, e pra ganhar, e pra ser um gerente do banco, hoje um dia com salário, vamos colocar de 5 a 8 mil reais, eu demorei 10 anos. Hoje um dia a pessoa vê a facilidade e acha que ganhar dinheiro é rápido, aí ela não tá disposta a entrar em algum lugar ganhando salário mínimo, ou nem ganhando 2 salários. Já quer entrar ganhando tipo 5 mil. Se o fulano fez podcast e ganhou 50 mil, por que que eu não posso Por que ganhar? o meu que começou agora já não pode ter 50 mil? Né? Aí entra aquilo que a gente falou no começo lá, das pessoas venderem as coisas, né? Então, às vezes, pra vender, ela entra com uma promessa muito forte. E que a promessa realmente é real. Você consegue ali começar a produzir conteúdo e ganhar 10 mil reais por mês. Assim como você consegue investir, você pode dar sorte, pegar alguma coisa ali e ganhar 10, 20 mil, 30 mil reais. Só que se a gente pega uma amostra grande, 1.000 pessoas que começaram a produzir conteúdo, quantas dessas 1.000 pessoas que ganharam 10 mil reais com menos de um ano? Quantas dessas 1.000 pessoas... Ganhou mais de uma vez também. Quantas dessas 1.000 pessoas que começaram a investir e ganhou 10 mil reais dentro de um ano? Aí quando a gente pega uma amostra maior, a probabilidade é que isso não aconteça. O que eu encaro? Eu, assim, que vamos Nossa. dizer que eu passei... Poxa, eu sou um gênio. Legal, começou. Eu acho que as pessoas que estão começando agora, eu falo a faixa etária que está agora entrando no ensino fundamental, ensino médio ali, que está começando a escola, estudar, tudo mais, vamos dizer, os filhos de vocês futuramente. Eu senti muita falta, isso eu falo, dentro do meu ciclo de amizade, dentro da minha namorada, todo mundo, a gente sentiu muita falta de conhecimento sobre isso dentro das escolas. Que é você aprender que a vida, você vai precisar de ganhar dinheiro. Você, tipo assim, óbvio que a gente vai porque o Ala estudar... veio de Universidade Federal. A galera só estuda Não, e usa aquelas come outras brigadeiro. coisas. E com, Enfim, a gente tem o nosso ensino básico, que a gente é super necessário, a gente precisa aprender a ler, escrever, tudo, enfim. Mas aí quando a gente vai crescendo ali, que começa a ficar um pouco repetitivo dentro das escolas, eu acho que falta um pouco, às vezes, de aula de gestão de dinheiro, que tem muita gente que não sabe como manter o seu a dinheiro. Às escola é vezes tem atrasada, dinheiro, a escola é atrasada. a gente tem É o dinheiro, nosso às vezes... ensino, né? Entendeu? Mas a gente não consegue como gerir aquilo. Às vezes a pessoa tá na família rica ali já. Às vezes a mãe libera pra ela um dinheiro ali por dia pra ela comprar uma comida dela ali. Aí ela já usa aquilo tudo pra comprar. Às vezes não pensa que se eu quiser comprar uma coisa depois, será que minha mãe vai me dar esse dinheiro ou não? Então, meio que gerir o seu dinheiro. E questão também de investimento. Saber investir o seu dinheiro. Então, assim, nas escolas, a gente não tem um conhecimento pra... Olha... Você, quando você é adulto, você vai precisar trabalhar, ter seu dinheiro, se você quiser ter uma casa, se você quiser ter um carro, se você quiser ter alguma coisa. Você não vai conseguir morar numa casa de aluguel ou comprar sua casa, chegando e respondendo perguntas, quanto que é 2 mais 2? Não consigo. Eles ensinam 3 vezes Não 10, consigo. mas não ensina que de 10 você tem que guardar 40% e ter só 60% para fazer Entendeu? novas operações. Então, assim, se desde cedo a gente é já treinado a entender que
Olha, eu sei que eu tô sendo que é porque antigamente, como o Emerson falou, parece que a sociedade ela foi moldada ao seguinte: você estudava, aí saía da escola, na época a faculdade não era tão forte como chegou a ser. Então, assim, muita gente ia pra faculdade, outras pessoas simplesmente só começavam a trabalhar, conhecia suas esposas, tinha suas famílias depois. Aí, às vezes, comprava casa, comprava carro, porque na época ainda existia essa facilidade, né? Que, às vezes, uma pessoa com 7 mil reais comprava um lote vago. E construir essa casa depois com financiamento e tudo mais, tal. Então existia essa facilidade, entre aspas, na época ainda. Acesso, né? Que hoje em dia é extremamente difícil. Agora imagina você crescer Eu com acho a mentalidade. Depois você conta por que é fácil. Mas imagina você crescer com a mentalidade dessa, sendo que quando você formar, 7 mil reais você não compra um lote não, irmão. Entendeu? Então vamos pensar aqui como que você vai conseguir um dinheiro para você comprar um lote. Vamos ver como é que você vai fazer isso, porque às vezes, igual você falou, tem faculdade que te dá o conhecimento, mas não te ensina a entrar no mercado de Olha, trabalho, não. Vamos lá. Eu fui de faculdade privada e eu também não tive. Eu não sabia como ganhar dinheiro. Então, por quê? Vai muito dos professores. Então, quais eram os meus professores? Um era concursado. O outro trabalhava numa empresa privada, mas trabalhava de dia e dava aula à noite. Que não é ruim. Mas o conhecimento não era igual é hoje. Hoje em dia tem mais conhecimento. Só que o conhecimento ele tá acessível para quem quer buscar o conhecimento. Ele tá mais fácil. Com a internet em si, ele tá mais fácil. E a faculdade sempre vai ser atrasada. Porque, cara, eu penso em montar uma faculdade. Só que é uma burocracia danada montar uma faculdade. Se eu montasse uma faculdade hoje, eu queria criar só um curso. Só que é muito burocrático. Então, quem cria a faculdade? Não é a faculdade. A faculdade que vai criar um curso, porque tem o MEC, tem que ser aprovado pelo MEC. Então, a grade tem... Você quer criar um curso novo, 70% tem que ser o que tá no MEC. E para mudar aquilo ali, demora 5, 10 anos. Então, na faculdade normal, não vai ter IA só daqui a 10 anos. Só na pós-graduação, não. A pós-graduação é rápido. Você consegue criar uma pós-graduação IA. Então, o ensino hoje, ele tá muito melhor. Só que até chegar na parte do cara fazer uma graduação, uma pós-graduação, ele já tem que ter passado ali por muita coisa na vida dele. E por que eu acho que é fácil hoje comprar lote, só que a prioridade muda? Vou te falar o meu exemplo real. Eu sempre pensei assim, Alan, quando eu ganhar um dinheiro, eu vou comprar um lote. Se eu tiver 15 mil reais, vou comprar um lote na roça. Tá? Quando eu comecei, tinha lote de 15 mil na roça. Quando eu juntei os 15 mil, a minha prioridade de investimento não era comprar o lote na roça mais, porque eu já estava no mercado financeiro. Então eu vi o mercado financeiro uma oportunidade melhor do que um lote na roça. Não que o lote na roça não é uma boa oportunidade. Beleza. Aí eu fui e acabei investindo nisso. Quando eu comecei a pensar assim, agora quando eu tiver 50 mil reais, eu vou comprar uma casa. Aí eu consegui 50 mil reais. Aí o que eu fiz? Eu não quero a casa mais. Agora eu quero comprar um lote na roça que é 30. Aí eu comprei o lote na roça de 30 e investi o outro restante. Aí o que eu pensei? Aí só que eu não tinha mais o dinheiro pra construir. Aí eu pensei assim, cara, se eu tiver 18 mil reais pra juntar, eu vou construir na roça. Quando eu consegui 18 mil reais pra construir pelo menos um barracão na roça pra alugar, o construir não era mais minha prioridade, era outra coisa. Então hoje eu consigo, por exemplo, chegar e comprar 10 lotes na roça. Só que eu já tô visando um outro tipo de investimento que o lote na roça não vale a pena eu colocar energia nisso mais. Então... Não vai te gerar. É porque parece que você viu um local onde vai te gerar mais coisas do que comprar um lote. Você consegue comprar seu lote e vender ele 5 mil reais a mais daqui a um tempo. Consegue, isso não é o problema. Só que pra ganhar 5 mil reais é mais fácil. Entendeu? Você viu uma oportunidade de fazer isso de outra forma, mais, entre aspas, rápido. Eu acho que o grande problema hoje em dia é a quantidade de oportunidades que tem. Então eu fico em dúvida onde que eu coloco meu tempo. Eu vejo várias formas de ganhar dinheiro fácil. Não é rápido, é fácil. Mas só que eu tenho 5 oportunidades. Só que quando eu escolho uma dessas, eu deixo de fazer o meu principal. Será que vale a pena eu deixar de fazer meu principal para testar?
uma dessas coisas novas. Só que quando você é mais novo, Lembrando que o seu principal tá o funcionando. meu principal tá funcionando. Funciona. Quando você é mais novo, você tem tempo. Então, o mais novo tem que gastar o tempo dele pra conseguir alguma coisa. Não vai gastar. Como é que você vai falar pra uma Esse que é o pessoa problema. Não Um vai. moleque novo, velho, ele tem celular, ele tem... Cara, na minha época, pra você conseguir uma fotinha de uma mulher pelada era difícil demais, sou. Hoje um dia, é sério, o que o menino mais tem é conteúdo. Não, mas é porque eu tô Ok. pensando, eu vou gastar meu tempo com o quê? Ah, ok. Cara, quando eu consegui uma revistinha, você tá doido? Era... Você gastou Era com muito qualquer tempo coisa. dela, né? Vamos botar um exemplo aqui de fliperama também, só. Eu consegui um joguinho, Um consegui um joguinho, alguma videogame, coisa. velho. Esquece. Imagina, pra eu conseguir um videogame, cara, eu tinha que implorar minha mãe, ficar 5 anos sem ganhar presente nenhum pra conseguir um videogame lixo. Exatamente. Ui! O acesso Vocês à quantidade de tiveram videogame na infância? Coitado. o acesso à quantidade de coisas, informações hoje é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, cara, que o cara tá vendo ali, você começa a ver o TikTok. Eu que, vamos dizer assim, Altino, você é adulto, você tem filho, você tem família, você tem empresa, você tem isso, você tem aquilo. Velho, se eu pego o Instagram ali, TikTok não me pega muito. Mas se eu começar a ver aquilo ali, eu procrastino trabalhando. Não, tô vendo isso aqui pra gerar um conteúdo. Mentira, Não tá, mentiroso, não tá. safado, não tô. Tá vendo novela? Imagina um jovem, velho, que não tem essa cabeça. Então a gente fala assim, a geração de hoje é ruim. Se fosse eu na geração de hoje, cara, não sei Mas é aí que eu te falei. Você acha que se a gente tivesse esse conhecimento de gestão de dinheiro, de investimento lá Antigamente. no ensino médio, você acha que não ia abrir um pouco mais? Assim, não que ia mudar, porque mudar eu acho que não mudava. Uau. Mas ia abrir um pouco mais a cabeça do cara e Não falar, ia. olha, Eu ia querer comprar o carro pra pegar a menina do mesmo jeito, velho. então vai ter que vender isso. Tem que Você chegar não dentro consegue da... pular etapa, né? Não tem como. Tem que chegar dentro do ensino médio, com os caras com testosterona, as meninas, tudo lá em Simão, falar assim, ó, você quer seu carro? Pra você pegar essas mulheres, tudo que você tem aqui, falando dessa forma mesmo. Ah, como é que você vai fazer? Então, abre a internet, estuda sobre isso, que você rapidinho vai conseguir o seu carro. Cara, Pelo menos na frente desse outro aí que tá do seu lado aí babando, você vai conseguir. o que eu penso? Eu acho que hoje, nossa, eu vou ser cancelado realmente. Eu Ai, acho ai, que ai. hoje o jovem, ele não tem nem essa testosterona, porque é Cuidado tanto com isso. esse corte, Não, mas né? é tanto Olha o estímulo. corte. É verdade, é tanto estímulo hoje que eu acho que nem chega a ter essa testosterona. Porque eu lembro que eu não tinha acesso a, eu falo pornografia, né? Não tinha acesso a pornografia. Então a testosterona acumulava. Então hoje não dá nem tempo da testosterona acumular. Ele já gastou tudo, Não é? Aí tô falando, a É internet difícil. vem pro bem, mas também vem pro ruim. Então, eu acho difícil hoje falar assim, cara, se tivesse isso, a sociedade seria melhor. Eu não sei. Eu concordo que conhecimento sobre finanças é muito importante. Pelo menos plantar uma semente, Eu concordo cara. Entendeu? plenamente. Eu concordo que um dos meus projetos é o seguinte, cara, eu vou criar uma matéria que inicialmente ela não vai ser obrigatória, mas eu quero inserir ela em 4 escolas aqui do bairro, que eu conheço algumas pessoas que têm escola aqui no bairro. Beleza. Aí, com base nessa escola, vai ser 30 minutos por mês dessa disciplina. Aí, essa disciplina tem que ficar 5 anos para conseguir gerar melhora na sociedade. Que aí, essa disciplina que tem 30 minutos por mês, ela vai conseguir entrar ali, pelo menos na grade de Aí- outras escolas. Tá vendo como demora? Aí entra o Emerson, que é o quê? Vender isso pros outros pensarem que realmente aquilo vai funcionar. Então eu tenho que entrar na cabeça de alguém que já é dono de escola, que vai ter que arriscar a ganhar um pouco menos de dinheiro. E como é que você faz essa pessoa arriscar isso? Entendeu? É difícil hoje, porque o cara tem entendo. várias opções, já tá dando certo o negócio dele, mas ele tem que abrir mão, porque por isso que eu penso assim, ó, eu quero ganhar mais dinheiro, quero. Só que eu não quero ganhar mais dinheiro agora, por isso que eu falei assim, ó, se a garrafinha Stanley for vender pro Altino, porque pela pegada ecológica é legal. Então eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ficar bilionário, mas eu não quero a qualquer custo nem fazendo qualquer coisa. Então eu não quero promessas Você tem uma falsas, ética ali, promessas vazias. Entendi. Então esse nível de Você conscientização, não joga no tigrinho. eu acho que os jovens já nascem com isso, então é um pouco melhor. Então eu vejo a sociedade atual melhorando nessa parte, porque às vezes você fala assim, ó, a sociedade, os moleque mais novo, eles pensam assim, eu não quero fazer isso porque eu vou perder minha vida. Então o cara não quer ficar 20 anos da empresa porque ele tá perdendo a vida dele. Mas- Então essa conscientização Mas aí tá um você não pouco cria melhor. esse conhecimento aí, se você não implanta. Porque, rapidinho, Emerson. Se você planta. Eu acho assim, em 100 adolescentes, já pro jovem, você plantar uma semente, eu sei que 2 ali vai crescer alguma coisa. Já, é bom, tinha que ser mais, mas pra mim já é um começo. Por quê? Porque eu entendo que é todo um ciclo que existe ali, porque aí você cria pessoas que depois elas não vão entrar num tigrinho, não vão entrar num abete. Por quê? Porque elas já têm um conhecimento necessário de que aquilo ali pode ser mais prejudicial
do que Então, vamos fazer o seguinte, necessário, então. entendeu? Deixa o Emerson falar e eu tenho um projeto pra gente Isso. começar. Exato, eu pensei justamente no Então vai. projeto. O corte Deixa eu aqui falar vai com ser que vocês. o Tigrinho vai mudar a sua vida. Fala. Deixa eu falar com vocês. Então, nós temos um bom senso aqui que se nas escolas há vários anos, se já tivesse, ou se na escola hoje tivesse na grade uma educação financeira, isso ia mudar gerações. Sim. Com certeza. Não rápido, mas ia. Ia. Então, beleza. Então, nós já vemos aí uma dor. Agora, eu pergunto para vocês. O cara, quando ele criou o CCAA, um curso de inglês, o que ele entendeu? Ele viu... O que ele viu para entender o que o mercado precisava? Ele viu que tinha uma tendência de pessoal para aprender uma nova língua, que isso seria necessário. Nós estamos vendo aqui que tem uma tendência do pessoal aprender uma Receber nova em dólar. matéria. Entendeu? Porque o que ele fez? Ele criou as escolas de idioma. O que eu penso num Por que projeto? a gente não pensa num projeto de criar uma escola de educação financeira? Não, eu penso assim, olha. Vamos criar uma escola de educação financeira. Vocês lembram na época da informática? Que todo mundo sabe de informática. A gente chegou a uma conclusão aqui que todo mundo precisa de finanças. Você lembra que a escola de informática, toda a escola pública tinha uma escola de informática lá dentro e o curso era R$10? Mesmo não, na minha era de graça e era aquele curso de digitar. É. Por que a gente não cria? Nós vamos pegar uma sala na escola pública e vamos cobrar R$10 e vai ter aula uma vez por semana na escola pública Exato. por R$10. Exato. Show isso, entendeu? Plantou a semente. É exatamente o que eu estou propondo. E se Por eu que a pego- gente não abre as escolas para isso? A gente pode ir numa escola Projetos. pública. Vamos fazer o seguinte: nós vamos ficar toda sexta-feira, na parte da tarde, a gente vai ficar numa escola. Quando faltar um professor, a gente vai para aquela sala. Mas pode fazer isso. As Primeira crianças coisa- Não, criança brava, Eu conheço o diretor. A gente vai dar um recadinho ali de 10 minutos pra galera. Vamos lá. A gente fala conta o projeto pro diretor. Com certeza. O projeto vai ser esse. Se a gente faz um videozinho, começa ali com um videozinho no TikTok, e aí eu chego com 2 filmmakers, chega nós 3 aqui, com 2 pessoas filmando. Educação já fazendo financeira pra crianças. Eu acho que isso vende. E o diretor acho vai que vende gostar, muito, eu porque acho vai que ser a publicidade dele. E aí a gente começa falando ali 10 minutos só. O que eu tô pensando é, como é que chama? Outro dia eu falei com o Carlos sobre isso, aquela escola de reforço escolar que tem, que é um Kumon. Kumon. Era criar como se fosse um Kumon, mas focado para educação financeira. O Money título Mo. seria matéria de investidores ensinando crianças a investir. É virar pra ela e falar assim, olha, Pode vir. não compra o pirulito não, que o pirulito vai te matar. Nós também Investe seu dinheiro em outra coisa. Na minha época era o pop. Fala, Carlos. Muito do que vocês estão falando faz muito sentido. Criar um ação financeira dentro da escola. Só que você não pode ser tão eminente nessa modalidade, porque você vai criar ansiedades em crianças. Ah, com certeza. Não, aí a gente Então tem que você ver está a falando faixa de etária. política, igual existe a política criminal, para resolver certas situações que. Será que isso a gente mexe? Será que isso a gente agrava? Concordo. Tem que pensar na educação de uma forma que você tem que inserir a pessoa na É economia mais leve, né? de uma forma que ela não tenha que pensar em fazer o dinheiro já cedo. Não, com certeza. Mas por isso existe Mas linguagem. quanto Por mais isso- cedo ela começar, melhor. Melhor. Mas é ter o contato sem responsabilidade. O problema hoje, Isso tem a ver que com eu o já conteúdo acredito que que as você escolas tenham e eu já li algumas coisas a respeito, é isso. Como inserir a educação financeira dentro de escolas sem atrapalhar o desenvolvimento Então. psicológico. Mas a gente pode escalonar. Exemplo, começa o ensino médio, que as pessoas já têm um conhecimento maior. Começa o ensino médio, vem, fala com as pessoas do ensino médio, tenta mexer com isso dentro do ensino médio, que é onde eu falei que a gente vai mexer com a testosterona ali, né, do povo lá, mexer com a mente Aí deles. você vai É saber vender pra Mas esse aí povo pra depois você coloca passar. a pessoa do ensino médio com o Enem, pré-vestibular. Mas tem a ver aí, isso. Com 18, para pensar em controle. Mas querendo ou não, Mas o eu controle acho financeiro eu que acho que isso aí encaixa também dentro do tá- Enem. Tá dentro do ciclo da educação. Lógico que eu não vou ir para uma escola que tem. Só fiz gerar polêmica. Lógico que eu não. Que a ideia do Altino muito boa de inserir uma sala
opções de curso dentro da escola e tal. A gente não vai para os meninos de 7 anos falando Não, pra óbvio eles que a que gente, tem que investir. e mesmo assim, Mas se a gente for vai para o menino de 7 anos explicar para ele o que é o dinheiro. da maneira dele. Porque hoje um menino de 7 anos entende que o dinheiro sai do bolso do pai, mas não sabe o que o pai fez para ter aquele dinheiro. Ele só quer saber o seguinte: o meu pai tem dinheiro e eu quero isso aqui. Aqui é uma pergunta que eu coloco em cima disso. Você acha qual que é a porcentagem de adolescentes ali no ensino médio sabe o que realmente eles querem ser quando eles crescerem, vamos dizer assim? Qual faculdade você realmente quer entrar? Porque a quantidade que existe de desistência no meio da faculdade por causa dessas situações é gigantesca. Tem pessoa que fala assim, eu quero ser... eu quero fazer medicina, porque... tirou a ideia, não sei da onde. Porque eu gosto, tá? Ela acha que ela gosta, ela vai e começa a viver aquilo. Só que vivendo aquilo, ela percebe o como realmente é e desiste no meio do caminho. Então, assim, não só falar de questões financeiras de investimento, mas é mostrar para ela o caminho que ela seguir, o que pode gerar de renda, o que não pode, como ela vai conseguir essa renda dentro disso. Isso volta naquele lá, eu quero ser administrador, não vai ser mas assim, a pessoa pode escolher ser administrador. Se eu tivesse esse tipo de explicação, não tinha ido, eu tô pensando que entendeu? Mas a pessoa ela pode escolher fazer administração, só que aí ela vai tentar fazer isso da melhor forma possível para ela, tipo assim, não seguir um caminho que é... Eu dou um exemplo aqui, mas me perdoem aos professores de educação física. Você vai fazer educação física. Muita gente faz... vamos dizer que 90% das pessoas que fazem educação física não fazem para virar professor de educação física em escola de rede pública, particular e tudo mais. Faz porque gosta de esporte, às vezes quer ser personal, às vezes quer alguma área dentro disso. Só que o professor de educação física, ele existe, ele tá lá e ele precisa que alguém ocupe aquele lugar. Então, assim, a pessoa ela tem que ter uma escolha também dentro da profissão que ela tá indo. Então, existe dentro do design, por exemplo. O design ele existe várias camadas dentro dele, né? Existe o design de produto, o design de serviço, o design de moda, o design gráfico, o design de construção, enfim, várias vertentes. E dentro de cada vertente existem várias outras vertentes. Do design gráfico, que é a minha área, existe o web design, existe o motion graphic, existe um monte de coisas. Cabe aí eu escolher qual que eu acho que vai ser mais rentável para mim. Eu sei que hoje em dia, o que mais dá dinheiro dentro do design em si é o design de produto. Que é você construir produto. Tem gente que trabalha como design de produto dentro de multinacionais, como Fiat e tudo mais. Existe design gráficos também, mas existe produto. E tem as pessoas que vendem a sua arte como design de produto, que é, às vezes, uma cadeira, essas lojas que tem... O hip o hip pode até entrar, mas essas lojas que existem, que vendem cadeiras, você vai lá e vê as cadeiras caríssimas lá dentro, vê mesa, guarda-roupa, sofá, caríssimos. Então, aquela pessoa, ela ganha dinheiro, muito dinheiro dentro daquela área dela. Às vezes a pessoa que faz design de construção, design de serviço, não consegue. Que design de serviço existe o design de sinalização, que é as pessoas que faz placa, às vezes para colocar em placa de trânsito e tudo mais. Você não vê um patamar de ganho de dinheiro dentro dessa pessoa, ou mesmo que a pessoa que está vendendo um sofá a 50 mil reais. Então, quando a pessoa ela vai entrar numa profissão, se ela já tem um conhecimento, eu tenho um conhecimento com design, existe N possibilidades. Eu quero seguir a mais fraca. Foi uma escolha minha. Por quê? Porque eu amo aquela parte. Só que eu acredito que o design de produto não é o que dá mais dinheiro. Porque, pensa, se 1000 pessoas escolhem design de produtos, quantas dessas 1000 vão trabalhar numa grande empresa? Então, 3. aí, aonde que eu acho... Só que se você escolhe fazer cartão de visita, 1000 vai ter espaço e vai ganhar um pouquinho de o que eu tô falando. Dentro dessa, vamos falar em produtos aqui. O design de produto, ele tem o seu produto, vamos supor, uma cadeira. Vamos dizer isso assim. Eu gosto de cadeira, né? Eu dou um exemplo que é o exemplo mais fácil de entender. Não quero cadeira. Pode falar outro exemplo. Falava muito de cadeira. This meeting is being recorded. O carro é mais tem dinheiro pra comprar carro. O carro é mais complexo. Mas eu quero carro. Mas vamos falar de carro. Fala. Enfim, vamos falar de carro. O cara que criou um carro popular, vamos supor, ele criou o carro popular. A criação dele, você vê que tem mais valor do que o designer que fez um cartão de visita. Às vezes o cara que fez o cartão de visita, ele pode fazer mais, numa demanda em quantidade, mas de qualidade o outro pode ser a mais. Então, às vezes a pessoa que faz o carro, faz a mesa, faz a televisão, faz o microfone, ele com o seu produto único, ele consegue ganhar mais do que com o design que eu dei, o design gráfico que faz cartão, do que ele. Se eu faço uma identidade visual para uma empresa, vamos supor que o máximo que eu posso cobrar seja 10 mil reais, chutando. Às vezes a pessoa ela faz um carro, faz uma TV e que a TV vale mais que isso.
entende que a minha identidade visual, ela tem muito mais produto do que só uma cadeira, só um carro, só uma TV. Então é nessa questão de ganho que eu falo que vale mais, não em quantidade, mas de qualidade do que ele tá fazendo. Óbvio que eu posso estar falando uma coisa que já mudou, pode acontecer de estar mudado, entendeu? Desde designs de gráfico que faz, sei lá, que constrói uma identidade visual de uma marca gigantesca e ganha, sei lá, milhões para fazer aquilo. Pode estar acontecendo sim, mas a gente vê que é algo que é fora da curva. Hoje, quando se cria um design gráfico, eu dou o exemplo da minha profissão, porque é onde estou inserido. É mais difícil a gente crescer e ganhar muito dinheiro fazendo o simples. A gente conversou um tempo aqui na empresa que o quanto eu consigo ganhar de dinheiro fazendo identidade visual e fazendo identidade visual não, fazendo design gráfico. Como eu consigo ganhar dinheiro? X. Eu consigo ultrapassar a barreira X? Difícil. Muito difícil, entendeu? Então, começa eu ser obrigado a explorar outras vertentes para complementar aquilo. Às vezes eu posso querer só viver com o X do design gráfico? Posso, eu tenho esse direito e tudo bem, entendeu? Vou ter facilidades que outras pessoas poderiam ter? Não, mas aí, igual eu falei, vai de escolha de cada um. Essa escolha a gente tem que entender. Para. Ô, Emerson, chama o Alan lá. Esse Alan eu não conheço, não. Por quê? É o que mais fala. Desculpa, Agora aí, gente, eu vou parar de falar. Conta aquela história da corrida. Momento de O que aconteceu essa semana? Ele pôs a mão no joelho. Conta aquela história. Ele pôs a mão no joelho. Em asfalto. Ficou. Vai. Pôs É a mão no porque joelho. eu tô num projeto novo na minha vida. De Eu tô investimento tentando em ser corrida. mais fitness. A gente sempre vive desejando o que o outro tem. Então, O assim, que você desejou do outro, cara? eu quero ter uma beleza, né? Eu quero tá. ter gostoso, igual outros são. Aí, O que é o exemplo? A gente não descobriu quem é que é o exemplo. É o Vin Diesel? não, o exemplo é o que a mídia coloca, né? Que Beleza. são os copos. Padrões. Aí eu comecei com um projeto de corrida. Já tem 2 semanas. Essa semana eu tive umas notícias ruins, alguns problemas, mas eu falei assim, não, mesmo assim eu vou correr hoje. Era uma segunda-feira. Aí fui correr. Coloquei melhor bermuda. Cheguei, fui de carro, uma pista de corrida na beira da lagoa. Parei o carro, fui correr no amanhecer do dia. Coloquei a minha meta, vou correr 5 km. Fui. E aí eu faço a corrida da medida que eu posso também, porque uma coisa que eu tô aprendendo na corrida é que a própria mente nossa atrapalha a gente. Eu começo a correr, eu falo assim, eu vou correr até aquela árvore e vou no pique. Depois eu já penso, não, se eu correr aquela árvore, pode ser que eu não corra 5 km, eu vou diminuir aquela árvore. E dali eu mesmo me trapaceando. E eu tento vencer essas etapas a cada momento. E aí, nisso, eu fiz o meu trajeto, fiz a primeira volta, que seria os 2,5 km. Quando eu fui fazer a volta de retorno e vi um casalzinho de velho lá, falei, eu não vou chegar a correr até aquele casalzinho de velho, não, vou virar aqui mesmo. Aí eu virei no poste. Quando eu virei, eu fui colocar a marcha para eu começar uma velocidade maior. Carro não era automático. Como eu já tinha feito metade do meu trajeto, eu acho que a mente já não estava conversando 100% com as pernas. E aí a mente quis acelerar, a perna demorou um pouco a reagir, e aí eu tropecei. Só que se eu não tivesse corrido já os 2,5 km, ia ser só um tropeção. Tropeçou e Só acabou. que como eu já estava no 50% do combustível, eu não consegui deixar só no tropeção. Aí eu meio que caí. Aí, não foi de tentando chão. cair, o primeiro objeto que foi ao chão foi o meu joelho. E aí, para eu não machucar o cotovelo e a parte superior do meu corpo, eu, com a minha técnica, né, já virei as costas e dei uma rolada e já levantei correndo, porque quando a gente cai, a autoestima da gente é a primeira a cair. Aí o fone que eu tava no ouvido já saiu fazendo barulho, uns 3 metros de distância de mim, eu já levantei correndo, fui pegar o fone. Quando eu fui pegar o fone, eu tinha esquecido do casal de velhinho que tava vindo. Aí eu senti uma mão no meu ombro. Aí, quando eu fui olhar, o velhinho olhando dentro dos meus olhos... né? Não, o velhinho olhando dentro dos meus olhos. Machucou? Ainda bem que você rolou, hein?
Eu consegui olhar pro velhinho e falar assim, tanta coisa pra esse cara falar, ele tinha que falar da Por rolada. que que eu rolei? Aí pus o fone e aquilo ali aumentou meu apetite pra correr mais. Aí eu tenho uma distância deles e falar, ele não vai me alcançar que eu não quero. E aí, tô com o joelho doendo até O hoje. joelhinho tá E na corrida de judiado. hoje, eu vi o velhinho novamente lá. Ele não falou nada não, né? Mas ele olhou pro meu joelho e sorriu. Viu que já Nossa, tá ele com tá de cara. bermuda, ele viu que já tá rasgado. Faz sentido. Não pode falar velhinho, né? Tem que ser idoso. É, Melhor idade. Maior idade. mas foi isso que aconteceu. Agora chama o Alan lá pra mim. Experiente. Ô, Alan, Não, o Alan normal, né? Você não. Ô, gente, vocês querem que eu fale? Eu Já falo. entendemos uma coisa, Léo. Tem eu que bati ter, na barra, tem que né? ter pauta. Tem que, pauta. a gente foi em assunto, Aham. é assim, não que tem que ter pauta. Agora que pode falar livre, Pode. agora que pode falar Certo. livre, Encerrou, tchau. Não, isso tem que seria dar- o tem- papel de quem tá apresentando Tá o vendo? Ó, pra você podcast. ver. Pede Na lá, hora pede que, lá a agora que é inscrição. livre, ó como é que você cresceu. É. Você tem que ser assim, velho. Pede a inscrição Não, lá, pede a mas- inscrição. Pede o like aí, ó. Pede o like e a inscrição pra Olha pra câmera câmera lá, e pede o like. E fala pra eles acompanhar. Ô, pessoal, quem gostou, deixa o like, acompanha a gente que vão vir novos episódios do podcast. Isso aí. O que acontece? Vocês deixaram O assunto muito